Olá galera, boa noite. Hoje vamos postar aqui nossa quarta edição do Jornal Meu Spirit, com várias novidades aqui para vocês. Primeira novidade foi o moderador Checkmate. Ele era o ajudante Checkmate e dia 5/11 foi contemplado com o cargo de moderador. Estava fazendo um excelente trabalho, ele é uma excelente pessoa. Converso muito com ele aqui no Skype. E ele ganhou esse cargo de moderador muito merecido. Parabéns aí ao Checkmate. Segundo foi a entrada do ajudante Matheus HGP. Ele também vinha fazendo um trabalho excelente há muito tempo já, e agora foi contemplado com o cargo de ajudante. Parabéns, Matheus. Como você mesmo disse aí, vamos botar ordem nesse fórum. Terceira notícia, galera, é o evento SpiritTube. Tá acabando o tempo para vocês postarem os vídeos, galera. Corram e postem seus vídeos, pois as premiações são espetaculares. Premiação: primeiro lugar são 800 respoints mais 90 dias de VIP Ouro. Segundo lugar são 500 respoints mais 60 dias de VIP Ouro. E o terceiro lugar são 250 respoints mais 30 dias de VIP Ouro. Então, galera, premiação que não dá pra perder, né? Vamos correndo aí, porque vai ficar até o dia 11/11. Corram, galera, postem seus vídeos, galera. E vamos ficar na expectativa desse novo tweet aqui que o admin fez hoje, ó. Aguardem algo inédito, nunca visto no Meu Spirit. Preparem-se. Vamos ficar todos esperando, ansiosos para ver qual será essa notícia aí do admin, que é algo inédito que nunca foi visto aqui no Meu Spirit. Estamos curiosos, admin. Quarto aqui, queria dar os parabéns aos aniversariantes de hoje. É o Sasuke-kun, completa 15 anos, e é o Lendário, que completa 16. Parabéns aos aniversariantes de hoje. E agora o momento salve do nosso Jornal Meu Spirit. Queria mandar um salve pro Dark Lord, um salve pro Twitter, um salve pro Messias, moderador Checkmate, um salve pro Felipe, aprendiz de Kha'Zix, um salve pro Emo do Juninho, um salve pro Fabrício, que é o mod Ômega, um salve pro Douglas, que é o moderador Worth, um salve pro Gold, que é o Jamac, um salve pro moderador Fresh Raider, um salve pro Hagtech, um salve pro Lendário e um salve pro Vini Crazy. É isso aí, galera. Se quiser um salve na próxima edição, não se esqueçam de me pedir, porque senão não tem como mandar o salve, né? Então vamos lá, galera, só pedir aí que eu mando salve. Espero não ter esquecido de ninguém que me pediu. Se esqueci, me lembre que eu mando na próxima. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do jornal. E aqui colocar uma musiquinha bônus agora para vocês. Uma musiquinha que eu acho que nunca ninguém ouviu, mas que vai servir de inspiração aí para todos. Uma música muito linda. É isso aí, galera. Falou. Musiquinha deu pau, mas eu vou pôr a musiquinha feio no vídeo. Vamos. Tá aí.